A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Pode assentar-se, por favor. Que privilégio, que prazer poder neste final de ano estar aqui com vocês. E antes de ministrar a palavra que Deus já colocou em meu coração para trazer ao vosso, eu quero parabenizá-los, porque vocês são mais do que vencedores. E mesmo aqueles que não podem estar conosco devido à limitação de espaço e aquilo que este ano, infelizmente, estamos envolvidos nisso, mas está online. Então, vários obreiros estão assistindo, e até mesmo do Brasil e de outras nações poderão acompanhar esta reunião. E aqueles que não puderem fazer online, ou seja, ao vivo, vão poder assistir depois, que já é alta madrugada no Brasil e em algumas outras regiões. Por que parabenizo? Porque desde que Jesus estabeleceu a igreja, os séculos se passaram, cerca de 2000 anos já correram, e infelizmente muitos naufragaram na fé. Nesse mar tempestuoso da vida, ondas enormes, ventos fortes, fizeram muitos pastores, missionários, obreiros, pessoas que iniciaram em uma fé, em uma confiança em Deus, e na caminhada naufragaram. Então parabenizo a vocês que aqui estão e aqueles que nos ouvem, aleluia, porque estão firmados no Senhor, perseverantes no Senhor. Então eu quero que vocês guardem bem hoje tudo quanto nós fomos falar acerca daquilo que o apóstolo Paulo, ao escrever, não é uma leitura oficial, ao escrever na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, depois de citar acerca de dons, de talentos, ele termina também no versículo 13 dizendo: restam 3 coisas: fé, esperança e o amor, das quais o amor é a principal. Fé em Deus, esperança no Senhor e amor a Deus acima de tudo, acima de qualquer coisa. Então guarde primeiro esta palavra, que tudo quanto nós vamos falar é acerca disso. E sobre mundos paralelos, todos vocês obreiros sabem que nós estamos aqui, nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. Estamos nesse mundo, mas vivemos no mundo paralelo, no mundo real, no mundo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no mundo vitorioso, no reino eterno que jamais será vencido. Então guarde bem esses 2 aspectos: mundos paralelos, ou 2 mundos, como assim queira guardar, como também fé, esperança e amor. Vitoriosos em Cristo Jesus. Minha alegria de poder, nesta reunião, estar convosco, porque se fosse depender de agendas humanas, não estaríamos aqui. Mas graças a Deus que também me deu a vitória, de eu estar aqui nesse final de ano. Que maravilha! Abra a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Como foi feita a oração pelo pastor Fábio, Deus vai usar a minha boca para falar contigo, mas é necessário você estar com o seu coração aberto para receber.
Vai ser uma semente que, ao produzir o efeito em vosso coração, pode ter certeza de que estaremos em vitória nas próximas reuniões, nos próximos anos, até que Jesus nos leve para a sua glória. Porque essa é a vontade do Senhor. Nunca foi e jamais será a vontade do Senhor que alguém comece com Ele e termine sem Ele. Que inicie a sua jornada de fé e depois venha naufragar. Jamais foi a vontade do Senhor. Tanto que a sua oração sacerdotal, em João 17, ele ora, dizendo: Pai, guarda-os. Guarda-os. Ele intercede até hoje por nós, guarda-os. Agora vai depender de mim, de você perseverar nessa fé, nessa esperança e nesse amor. Vamos ler então aqui, onde nós citamos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Louvado seja o nome do Senhor. É natural que falar para obreiros que acreditamos sim, que leem a Bíblia e retêm a palavra em seu coração, é mais fácil para nós não ficarmos com muitos detalhes, mas apenas citarmos textos das Sagradas Escrituras, para que o Espírito Santo possa lhe levar a viajar como Ele me leva. Ele me leva para viajar, viagens longas, viagens às vezes até profundas. Eu não entro na água só para molhar os artelhos, nem até o joelho, os lombos. Eu gosto de mergulhar, porque é Deus que nos chama para algo cada vez maior e melhor. São experiências que nos levam a nos aprofundar na fé, que uma vez foi dada aos santos, mas é uma fé que precisamos batalhar por ela. Não é uma fé que se guarda de qualquer maneira, mas tem que ser diligente, tem que ser persistente, tem que saber permanecer firme nessa fé, para se tornar, sim, como eu e você somos chamados, inabaláveis, fortalecidos, custe o que custar, aconteça o que acontecer, somos do Senhor, e a Ele serviremos, e com Ele moraremos. Aleluia! Paulo está dizendo aqui nessa passagem, como antes éramos, como vivíamos neste mundo, prisioneiros deste mundo, influenciados por este mundo. Que mundo é este? Esse é o mundo que Deus criou, que Deus fez, um mundo bom, e que todos os dias Deus dizia, é bom, menos o segundo, mas Deus dizia, é bom. Fez o homem à sua imagem e semelhança e entregou para o homem governar esse mundo. O homem feito à imagem e semelhança de Deus para ser o governante desse mundo. Ser aquele que dissesse todas as coisas para acontecer nesse mundo, administrar nesse mundo. Mas todos vocês, como obreiros, bem sabem que o primeiro Adão, ele perdeu, ele delegou a Satanás o domínio deste mundo. Entregou, embora por um pequeno espaço de tempo, e já se passam mais de 6.000 anos, mas ele entregou. É por isso que o diabo, quando Jesus, sendo batizado no Rio Jordão, e levado pelo Espírito Santo ao deserto, foi tentado por 40 dias, e ali, ele sem comer, no 40º dia, o diabo tentou durante os 40 dias, mas a segunda tentação registrada foi justamente essa. Levou-o a um alto monte, mostrou-lhe por um momento os reinos desse mundo,
Ele fez a proposta, a oferta. Todo este poder, este domínio te darei, porque a mim me foi entregue. Está lá em Lucas, no capítulo 4. A mim me foi entregue. E dou a quem eu quero. Infelizmente, tem muitos que querem esse poder. O mundo, e os que no mundo vivem, querem esse poder, oferecido pelo diabo, por aquele que governa este mundo. Mas o mundo não é de Deus, Deus não tem o controle de tudo, tem o controle de tudo, de mim, de você e de todos. Mas Ele deu a mim e a você o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolher a qual mundo queremos pertencer, ou para qual mundo queremos dedicar a nossa vida, o nosso viver, os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa saúde e tudo que temos. Mas quando Jesus estabeleceu a sua igreja, aleluia, aleluia, Ele estabeleceu a sua igreja, que foi tirar-nos do mundo. Igreja, tirados para fora, estabelecendo o seu reinado, através do nosso coração. Aquele coração enganoso, aquele coração perverso, mais do que todas as coisas, que Deus bem o conhece, mas Jesus veio para habitar nele e governar através dele esse nosso coração. Aleluia. Como o mundo foi entregue pelo homem a Satanás, também Deus se fez homem para arrancar esse domínio de Satanás. O homem Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, que se fez carne e habitou entre nós, que também foi tentado como Adão foi, mas foi vencedor e é e sempre será. É essa vitória que Ele quer nos dar, essa vitória que Ele nos oferece. Aleluia. Então por que eu falei fé, esperança e amor? Estamos vivendo um ano atípico, né? De vez em quando nas reuniões de diretoria eu menciono isso e todos sabem, um ano totalmente diferente. Mas desde a trajetória do surgimento da igreja em Atos, capítulo 2, a igreja passou por várias turbulências, várias, inúmeras. Mas sempre teve e terá o remanescente, os fiéis, os vencedores, aqueles que começaram, continuaram e terminaram na fé. Ao ponto de dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Aleluia. Fé e esperança e amor. Se nós formos pensar um pouquinho em Abraão, ele iniciou quando Deus o chamou para fora da sua parentela e da terra em que ele habitava, a peregrinar para lugar ou em lugares que ele não conhecia. Foi uma jornada de fé. Foi o início de uma caminhada saindo não apenas de um espaço geográfico onde ele habitava, mas em uma dimensão diferente de vida e de viver, porque ele teria que sair do natural e começar a andar no sobrenatural. Ele teria que sair de lugares ou de andar por vista para começar a andar por fé. Abraão, chamado pai da fé, ele iniciou a sua jornada ouvindo Deus, crendo em Deus, e aquela fé que o fez sair do lugar onde ele estava, gerou nele esperança. Esperança de ir para lugares melhor, para ter aquilo que Deus estava lhe oferecendo. Aleluia. Ele iniciou a sua jornada de fé, que gerou esperança. Em esperança, ele creu contra a esperança humana, que fracassa, que nos faz andar por vista. Ele obteve a esperança em Deus, porque Deus é fiel para cumprir com aquilo que Ele gera em nosso coração como esperança.
E a grande pergunta para mim e para você é: qual tem sido a sua esperança desde o momento em que você, pela fé, começou a andar com Cristo? Qual a esperança? Porque na sua trajetória de esperança, ali começou também o processo de gratidão. Porque quão grandes coisas Deus fez para Abraão. Se nós vamos ler a sua trajetória, e todos como obreiros bem conhecem, enriqueceu-se, Deus lhe deu muita renda, muitos empregados, muita criação, ao ponto de crescerem tanto que quando Ló, o seu sobrinho, o seguiu, eram tantos os pastores de ovelhas e tantas ovelhas que já estavam ali em intriga. Falou: separe-se. Deus o abençoou e ele era grato e teve uma demonstração de verdadeiro amor ao Senhor. Passaram-se os anos, como os anos que já se passaram, que você se converteu. E o tempo leva-nos a provações. Iniciamos o processo, saindo do mundo, embora vivendo ainda neste mundo. Iniciamos esse processo de fé, já não vivendo para o reino desse mundo, ou para esse mundo que jaz no maligno, é o que diz a Bíblia, e vivendo para o reino de Deus. Ali ele fez a sua trajetória em esperança, creu contra a esperança, e por fim nasceu-lhe o filho da promessa. Isaac foi crescendo. E Abraão olhava, já na sua velhice, por aquela criança, filho da promessa, crescendo. Ah, quanto que eu amo essa criança. Ele é tudo que eu esperava, tudo que eu queria. E o amor a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, começou a querer ocupar o lugar no coração de Abraão também, com Isaac. Isaac foi crescendo e aquele amor a Isaac foi também aumentando, ao ponto do coração de Abraão começar a ficar pesado. Fé, esperança e amor. E das três coisas, a maior é o amor. E Deus percebeu isso, que lá na frente iria ter problemas. Então ele faz um pedido. Um pedido que choca a muitos. Mas Deus sabe o que faz e como faz. Porque Deus não quer a morte de ninguém. Deus quer dar vida e vida eterna. Deus não quer tirar a bênção de ninguém. Deus quer abençoar e abençoar sobremaneira, que venha a maior abastança em todas as áreas. Não para ele ser apenas pai de Isaac, mas pai de uma multidão, pai de nações, pai de reis e príncipes. Aleluia! Mas alguma coisa tinha que ser feita naquele momento. Dá-me teu filho. O teu único filho a quem tu amas. Opa, olha a palavra aí. Pega, hein? Devemos amar? Sim. Amar o que é nosso? Sim. O que Deus nos deu? Sim. Mas espera lá, onde está? Onde está o nível? Onde está o nível? Dá-me. De madrugada ele levantou, e você sabe da trajetória, não é isso que eu quero falar. Ele foi provado e aprovado. E Deus pôde cumprir na vida dele tudo quanto prometeu. Deus quer cumprir com tudo aquilo que Ele prometeu na sua jornada de fé, desde o momento que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, desde o momento que você aceitou a viver neste mundo, mas não pertencendo mais a este mundo, mas pertencendo ao reino de Deus, a esse mundo paralelo, mas é o mundo real.
é o mundo da fé, é o mundo do sobrenatural, é o mundo da esperança genuína, é o mundo que glorifica a Deus e que nos livrará das garras de Satanás. Aleluia, é o mundo de Deus. Ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá, e esse reino aqui vai acabar. Mas aqueles que viverem com Cristo reinarão. Aleluia. Ó, tem muita coisa boa para nós. Fé, esperança e amor. Por que muitos naufragaram na fé? Eu não sei se você já se perguntou, porque você conhece muitos. Quer ver só? Quantos aqui conhecem aquele crente que até era fervoroso, e alguns até se tornaram obreiros, alguns chegaram até a ser pastor, ou missionário, enfim, alguns daqueles que tinham uma fé fervorosa, e no entanto, vocês conhecem, eles naufragaram na fé. Tem alguém que conhece aqui? Tem? Ergue a mão bem alto, só para ver. Você conhece? Ó, tá vendo? Todos nós conhecemos alguns que em um tempo passado eram fervorosos, serviam a Deus, eles tinham fé, tinham esperança, tinham amor, mas de repente vieram a naufragar. Mas louvado seja o nome do Senhor. Nós somos chamados aqui, e hoje Deus me colocou aqui para falar com você que nós temos tudo para nunca naufragar na fé. Aleluia! Fé em Deus, e não no que somos, ou no que temos, ou no que podemos, ou no que achamos. Fé em Deus. Tendes fé em Deus. É o próprio Paulo que dizia: eu sei em quem tenho crido. E é isso que a Bíblia diz: tendes fé em Deus. Mas alguns começaram com a fé em Deus, e em dado momento da vida, na sua caminhada, passaram a ter fé em si. Esperança no que se pode, esperança no que se tem, esperança nos amigos, esperança na família, esperança de mudanças para que vai dar tudo certo. Falsas esperanças começaram bem, esperança em Deus, e de repente a esperança já não era mais em Deus. Tá. Mas há alguns que conseguem passar esses estágios, permanecer na fé em Deus, na esperança em Deus, e no amor a Deus, até que alguma outra coisa vai lhe roubando o amor. Bom, em Apocalipse, no capítulo 2, nós vemos a carta, né, as 7 cartas escritas às igrejas da Ásia. E a primeira dela, aos Efésios, nós vimos o que Jesus, conhecedor de tudo e de todos, falou: tenho, porém, contra ti uma coisa, que deixaste o teu primeiro amor. Mas louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar em vitória. Vamos falar em vitória. Fé, esperança e amor. Em Hebreus, no capítulo 11, versículos 8 e depois 13 a 16, diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. 10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. 13 e 16, todos estes, agora está se referindo a todos os heróis da fé. Todos os heróis da fé, aleluia. Todos aqueles que permaneceram firmes e fiéis a Deus, heróis da fé, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, desapegados a qualquer coisa que quer criar raízes na terra, não,
queremos estar leve para flutuar e voar nas asas do Espírito. Sopra, Espírito, aleluia, sopra, porque queremos voar, e não as raízes que querem aprisionar, ó. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Falando isso dos heróis da fé do passado, mas o escritor aos Hebreus, que isso deixou-nos registrado para os heróis da fé de hoje, é para mim e para você, que nós andamos aqui, mas com vista naquilo que Ele prometeu, e com segurança haverá de nos conceder uma cidade, sim, não aqui, onde tudo perece, tudo se corrompe, mas a cidade celestial. Essa a qual Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eis que eu vou preparar-vos lugar, e se eu for, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, a fim de que onde eu esteja, estejais vós também. Lá eu quero ir, aleluia. Lá nós, que andamos aqui como peregrinos e forasteiros, lá nós queremos ir, aleluia. Ser resgatado do mundo não significa ser retirado dele. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os preserve do mal. O que significa é não ser mais escravo dele. A quem servis, torna-se o quê? Escravo. Mas nós servimos a Jesus. Servimos ao Rei da Glória, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Servimos aquele o qual o mundo se opõe a Ele, mas o mundo mesmo, todos haverão de dobrar o seu joelho e confessar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O mundo haverá de abrir a sua boca e confessar, mas nós já confessamos, nós já andamos com Ele. Então significa que ao nos tirar deste mundo, vivemos ainda nele, mas não escravos dele. Vivemos neste mundo, mas não sendo dominado por ele, e sim dominando sobre ele. Satanás tentou Jesus: eu te darei, se tão somente prostrado e me adorar. Para trás de mim, Satanás, sai, só o Senhor teu Deus adorará. Nós podemos resistir, aleluia. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Que poder e autoridade é essa? Ou é esse, né? É o poder e autoridade que Jesus recebeu do Pai. E aquele poder que ele disse assim: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide. Vocês que são livres deste mundo, da escravidão desse mundo, vá libertar aqueles que ainda estão prisioneiros. Portanto, ide e pregai o Evangelho. Qual é o Evangelho? O Evangelho do reino. Reino de Deus. Reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. É por isso que em um dado momento Jesus fala assim: já o príncipe desse mundo se aproxima, mas ele nada tem em mim. Aleluia. Eu já dei muitos testemunhos acerca disso. De vez em quando ele troca lá umas palavras lá na reunião de diretoria, eu falo sobre isso e alguma. É muito gostoso quando você tem a plena convicção a quem pertencemos. Pertencemos a Deus. A quem servimos? Servimos a Deus. Então temos autoridade no nome de Jesus para repreender, rejeitar toda a obra do diabo. E mais do que isso, libertar os que estão oprimidos, os que estão escravizados. Recebemos de Jesus essa autoridade e esse poder. Aleluia. É interessante que em Gálatas, quando o apóstolo Paulo
inicia o primeiro capítulo, e quando ele termina também o último capítulo, que é o capítulo 6, o primeiro no capítulo 1, versículo 3 e 4, ele diz assim, olha: graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse presente século mau. Oh glória! Segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Aleluia! Essa é a vontade de Deus. Enviou Jesus para nos livrar do presente século mau. E onde está o perigo? É quando achamos que esse século não é tão mau. É que o mundo não é tão mau assim. Não, olha, dá para a gente andar, se esquiva daqui, se esquiva de lá, dá para dar um jeitinho e viver aqui. Olha, eu agrado a Deus, mas também, vem cá, eu vivo nesse mundo, não posso me ausentar de tudo. Eu posso agradar o mundo também. Aí um pé lá, outro cá, cochite, dois pensamentos, até que vem fogo dos céus, aleluia, e você vai poder dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Tem que vir esse fogo, né? Se não vem esse fogo, fica ali, ó. É o mundo, O mundo que jaz no maligno é inimigo de Deus, e aquele que constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu não estou falando de uma praia bonita, quando você aproveita no verão. Eu não estou falando de lugares bonitos, quando você vai, pitoresco, que tira uma foto, sai com a família. Não estou falando desse mundo. Estou falando do sistema desse mundo. Corrupto, enganoso, com mentiras, com ilusões, com as suas orgias, com os seus pecados e ofensas. Na realidade é inversão de valores. Hoje a sociedade moderna está dizendo que o certo é errado e o errado é certo. Mas a Bíblia diz o que é certo e o que é errado. Aleluia! E aqueles que hão de permanecer firmes e vencedores para herdar com Jesus Cristo o reino, o qual nos está prometido antes da fundação do mundo, são aqueles que não andam segundo este mundo, mas segundo a vontade de Deus, segundo o que a Bíblia nos diz, o que agrada ao nosso Pai. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo, ele começa e termina assim: mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Não se preocupe, que ninguém vai levantar uma cruz e te pregar. Aqui no Japão não. Em algumas nações por aí, talvez. Não é essa cruz. É aquela da renúncia de tudo aquilo que constitui ofensa ao coração do nosso Pai. É não pensar no que eu acho, ou que eu penso, ou que outros dizem. Aconteceu um caso, eu vou até abrir um parênteses aqui, porque aconteceu um caso em uma igreja, em um lugar da missão, em que alguém ouviu um ensino no YouTube e chegou ao pastor dizendo: pastor, olha, o senhor me enganou até agora. Como? Eu não vou nem citar as situações todas. Me enganou nisso, me disse. Mas como, irmão? Tá bom. Obreiro, embora ainda na escalada, mas passou poucos dias depois: pastor, eu queria conversar. O que foi? Não, me perdoa, é que eu vi outra coisa no YouTube com outro pastor, e realmente eu estava errado. Que isso? Que negócio de ouvir coisas no YouTube, hoje penso uma coisa, amanhã outra, e dizer para o seu pastor. A única coisa que o pastor disse para ele na ocasião, no início, foi assim: peraí, você me conhece e anda comigo há 10 anos, você conhece a minha vida, minha família, aquilo que eu ensino na igreja, que todos estão na igreja. Agora você ouve uma coisa de um homem que você não conhece, não sabe como vive,
não sabe o caráter dele, não sabe de nada, nem onde mora, e vai acreditar nele para desfazer tudo aquilo. Mente, fala para mim. Aí vai naufragar na fé. Por quê? Não sabe nem nadar. Não sabe. Quem não sabe nadar, pelo menos usa um colete salva-vida. Nem colete salva-vida põe. Já vai, mergulha na primeira. Nem conhece a pessoa. Mas deixa isso. Nós andamos segundo o que Deus diz em sua palavra. Sim, sim. Não, não. O que Deus diz em sua palavra é aquilo que nós queremos viver e colocar em prática. Guardei a tua palavra no meu coração, ou escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando nós temos a palavra de Deus em nós, o próprio Espírito Santo nos dá alertas, nos dá sinal, como o radar, o anti-radar. Cuidado, cuidado, né? Acendo a luzinha, tem hora que eu estou acendendo. Meu carro tem anti-radar, né? Eu falei, onde está? Mas vamos devagar. Vamos lá. É interessante que nesses últimos anos tem havido muitas pregações de libertação, de cura, milagre, e libertação de tantas coisas, né? De libertação aí, cura interior, tanta libertação. Mas já ouviu falar de libertação do mundo? Libertai-vos desse mundo perdido, desse mundo enganoso. É fácil de entender porque que os governos no mundo em geral, né? Eles criam leis que você fala, é absurdo isso, como é que pode? Mesmo nesse enfrentamento da pandemia, tem cada coisa que fala, não acredito. Não, em casa tem que deixar a janela aberta para ventilar, mas não pode sair para a rua. Não pode ir para a praça. Não pode. É cada coisa absurda. Tranca, fica com a imunidade baixa, quando sai para a rua, pega. Eu saio todo dia, aleluia. Deus meu, é cada coisa absurda, cada coisa que entra aí, tudo para escravizar, tudo para oprimir, tudo. Agora, quantas leis absurdas que você fala, meu Deus, não é possível. Não é por quê? Porque o mundo já é numa liga. Quem é que domina? Quem é que influencia? Se eles buscar o Espírito Santo, buscar a palavra, aí vão, opa, esse aí está procurando, né? Andar certo. Mas quem é que faz isso? Raridade, é um ou outro. E graças a Deus por um ou outro. Agora mesmo em Bauru foi eleita uma prefeita crente, filha de pastor, cantora evangélica. Espero em Deus que, né? Que preserve-se, certo? Mas estamos falando assim, mas a grande maioria é sujeita a quê? Então o mundo, que quem é o príncipe deste século oferece poder, oferece domínio, e falou, vem cá, faz uns despachos aqui, faz isso aqui, faz aquilo outro lá, e eu deixo você ganhar. E às vezes brigam entre si, todo mundo faz despacho. Aí uma briga entre eles. Não, faz mais. É impressionante. E aí o mundo caminha desse jeito. Mas eu e você estamos nesse mundo, mas somos extraterrestres. Não pertencemos a este mundo. Foi Jesus quem disse, vós não sois deste mundo, assim como eu do mundo não sou. E glórias a Deus. Por quê? Porque Ele veio nos tirar do mundo, inserir no seu corpo, igreja. Ele veio nos trazer para junto dEle. Por quê? Ele quer nos dar o poder e a autoridade para reinarmos com Ele. Oh! Aleluia! Agora, para um pecador, você fala, olha, Deus quer te livrar deste mundo, quer te tirar desse mundo, parece uma coisa absurda. O que é isso? Eu não conheço outro mundo. Não, esse mundo aqui está certo que ele não é muito bom, mas é o único que eu conheço. Mas para mim e você, nós conhecemos outro mundo. Nós conhecemos o mundo da fé, o mundo do sobrenatural, o mundo de Deus, o mundo ao qual nós pertencemos, o mundo que pertence ao nosso Deus. E breve
esse mundo, o qual nossos olhos vê, se desfarão. Os céus, como elemento abrasado, se desfará. A terra se fará nova. Deus fará novos céus e nova terra, aonde o pecado não mais terá domínio, a maldade não terá domínio, os demônios não existirão mais para atormentar, estarão sendo lançados no lago de fogo e enxofre, e de lá nunca mais sairão. Aleluia! Mas sabe, amados, imagine nós obreiros, agora eu vou me colocar na posição, hein? Junto com vocês, apóstolo Paulo, uau, eu vou andar com ele, agora eu me tornei cooperador do apóstolo Paulo, vocês também, amém? Nós somos agora cooperadores do apóstolo Paulo, aonde ele vai, as palavras que ele ministra, a revelação da parte de Deus, Jesus se revela a ele fala palavras, e também em demonstração de espírito e poder, e nós, uau, Paulo, uau, uau. Em um dado momento, dá para imaginar alguém que andou com Paulo, tornou-se cooperador de Paulo, estava ali, ao seu lado, como Timóteo, tornou-se um pastor, Tito, liderou ali várias outras igrejas, e quantos outros, Epafroditos e outros nomes aí, quantos cooperadores, mas um deles, pelo menos um que está citado ali, o nome, andou com Paulo, estava com ele, e de repente eu vou ao Paulo, você é muito legal, eu sei que seus ensinamentos são muito bons, você tem realmente uma vida sincera diante do Senhor, mas, sabe, o meu coração, eu iniciei na fé em Deus, na esperança em Deus, no amor a Deus, mas Satanás conseguiu lançar uma seta e me fisgou de volta, e eu amo o presente século. Dá para entender como é que pode? Que vacilo! Demas me abandonou amando o presente século. O que é isso? Que naufrágio! Mas onde se deu esse naufrágio? Faltou o quê? Dividiu o quê? O amor. O amor que era ao Senhor. Servia ao Senhor. Andava com Paulo, mas coraçãozinho. Olha, está muito bom, mas eu gosto demais daqui. É que nem aquele crente que fala, Jesus venha, mas não vem agora não. Primeiro eu ainda preciso ficar noivo. Primeiro eu preciso casar. Primeiro eu preciso comprar minha casa. Primeiro eu preciso ter meu carro. Primeiro eu preciso ter meus filhos. Primeiro eu quero ver meus filhos crescer. Primeiro eu quero ser vovô. Eu quero ser bisavô. Já viu isso? Tá enraizado aí. Jesus, venha, mas eu amo esse lugar onde estou. Está tudo bom. Por isso que Deus não permite que as coisas andem tudo bem para nós desejarmos ir para lá. Eu entendo desse jeito. Quando eu vejo que as coisas não estão boas, eu falo, aleluia! Aqui eu já não gostava, e agora eu gosto menos ainda. Oh, glória! É desse jeito, irmãos. É por isso que tem crente, obreiro, que Deus não dá muita coisa não, senão se acomoda. Verdade? Se acomoda. Não, é que Deus me abençoou, sabe, irmão? Não, eu preciso fazer umas viagens, eu preciso não sei aonde, nada contra, por favor, vai me entendendo aí a linguagem. Prisioneiros somos de Cristo, né? Mas não do mundo. E aí, Deus nos permite situações para nós desejarmos. Vou repetir aquela que Paulo diz, né? Combati o bom combate. Ele termina dizendo assim: só me resta a coroa de justiça que o justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a tantos ou a todos que amam a sua vinda. Aleluia! Amamos a vinda do Senhor. Vivemos neste mundo, mas amamos a vinda do Senhor. Não pertencemos a esse mundo.
Podemos dizer, se estivermos seguros nisso, o príncipe desse mundo, olha, está vindo aí. De que maneira? Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Onde ele está? Em derredor de cada um. Mas podemos dizer, ele nada tem em mim. Não tem brecha nos meus pensamentos, não tem brecha nos meus desejos, não tem brecha no meu coração, não tem brecha nas minhas palavras, não tem brecha. Aleluia! Ele está aí, até se aproxima, mas nada tem em mim. Quando nós vivemos nessa fé, nessa esperança, nesse amor a Deus, podemos ter a garantia, sim, de sermos preservados pelo Senhor até o dia da vinda de Jesus Cristo em glória. É desse jeito. É Jesus quem diz, já o príncipe deste mundo está julgado. Ele não vai ser, está. Teve muita oportunidade, né? Lá no céu, aqui não. Depois que ele foi expulso de lá, já desceu julgado. Esse não tem mais jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Que hora que nós temos que desocupar o local aqui, irmão? É a última do ano. Só Deus sabe o ano que vem onde eu vou estar. É a última do ano. Está aí? Está recebendo? Hã? 2 reinos, ou seja, 2 mundos, mundos paralelos, mas nós sabemos a qual mundo pertencemos, a quem vivemos. Quando o apóstolo Pedro, no dia do Pentecostes, depois daquele poder, aquela unção, em cima dos cerca de 120 homens que ali estavam reunidos, receberam aquele poder e acharam que eles estavam embriagados, e ele pregou, cerca de 3.000 almas aceitaram Jesus, amém? Depois disso ainda, porque esses 3.000, quando aceitaram Jesus, quando foram batizados, foram agregados àqueles que já haviam permanecido lá firmes e fiéis com o Senhor. Aí nasceu a igreja. Aí nasceu aquela em que, gerados pelo Espírito Santo, foi o que chamamos de uma nova humanidade nesse mundo. Guarda bem isso. No dia de Pentecostes, quando 3.000 almas aceitaram, diante daquela pregação, foi como uma nova humanidade. Não é assim que Deus fez? Fez a primeira humanidade através de Adão, e cresceram, multiplicaram, povoaram toda a terra. Depois de Noé, e as coisas não deram certo. Depois chamou Abraão, e gerou Israel, e como nação também não deu muito certo. Mas agora, uma nova humanidade é diferente. Uma humanidade que crê em Deus, que anda em fé, em esperança e em amor. E nós percebemos que tudo aquilo, né? O que é que caracterizava essa nova humanidade que estava no mundo, mas não pertencendo ao mundo? Vocês lembram? Vocês sempre leem a Bíblia, em Atos, o que mais caracterizou? O amor. Era impressionante, né? O amor que tinha entre eles, e como eles tinham ao Senhor. E que amor! É por isso que o amor é a maior dessas coisas e não pode faltar. Amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aí resulta aí, ó, só nesses 2 mandamentos cumprimos toda a vontade de Deus. Amor. Foi essa característica, né? Vivemos em um mundo em rebelião contra Deus. O que mais nós vemos aí é exatamente isso. O mundo em rebelião contra Deus. Se alguém vê notícias, não é bom ver não, viu? E só
coisa ruim. Mas se for ver notícias desse mundo, é rebelião contra Deus. Uma após outra. Mas não foi isso que aconteceu com Jesus? Não é isso que já foi profetizado também acerca dele? Porque bramaram as nações, os príncipes levantaram uma contra o ungido do Senhor? Não é isso que Jesus disse? Se o mundo me odeia, também há de odiá-los. E aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus, padecerá perseguição. Louvado seja Deus que nós não sofremos perseguição, como sofrem alguns dos nossos irmãos em alguns países, alguns locais, diferente do nosso. Mas existe algum outro tipo de perseguição. São as astutas ciladas do diabo. E essas não precisa ir em país islâmico ou comunista, basta não vigiar. Basta não estar atento. Basta não estar despertado. Porque se andar cochilando, pode acordar preso em um laço. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É por isso que ainda ele, escrevendo aos Efésios, ele nos diz claramente que devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, nos revestindo com toda a armadura de Deus. Para quê? Para lutarmos essa batalha que não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Laços. Então, se nós tivermos alerta, como Paulo diz assim, nós conhecemos seus ardis. Quando você vê que é ele, clame o sangue de Jesus. Você vê que a sua mente está querendo ir assim, seu coração se inclinando, mas eu acho que não, clame o sangue de Jesus. Veja se aquilo que você está sendo aí induzido a fazer, ou a pensar, ou a desejar, ore, pergunte se procede de Deus, se vai glorificar a Deus, porque se não for glorificar a Deus, sai fora. Perca a capa, mas não perca a tua salvação. Perca o que tiver que perder. Jesus foi tão claro, e eu fico impressionado quando a gente lê aquilo e fala, deixa eu pular logo essa parte. É muito, né? Se o teu olho esquerdo te escandalizar, arranca ele. Senhor. Se é a tua mão, corta ela. Senhor. Melhor é entrar nos céus com um olho só, o aleijado, do que com tudo isso ser lançado no inferno. Né? A gente lê isso e fala, deixa eu passar logo. O negócio de arrancar o olho. Mas é claro que está dizendo arrancar o olho daquilo que você está vendo e não vai te preservar na comunhão com teu Deus. Naquilo que você está pensando. E já por anos deve ser sido pregado, quantas vezes você já ouviu isso? Nós não podemos impedir de um pássaro voar sobre a nossa cabeça, mas de pousar e fazer ninho, ficar ali parado. Tem hora que penso que aqui é aeroporto. Eu estava lá na igreja em Toyota, tinha uma mosca lá, né? Ela voou, eu não deixei não. Sai daqui. Não sei, o pastor Cito falou que estava tentando botar ela fora lá, porque estava incomodando, né? Aeroporto, aqui não. Aqui tem a mente de Cristo. Aqui tem pensamentos que glorificam a Deus. Nem mosca vem posar. Que negócio que é esse? Mas tem uns que, ou seja, são pensamentos que invadem a mente. Pensamentos invadem a mente. Pensamentos maus. Você sabe que o diabo trabalha tanto e lança tanta seta, que se alguém aqui dentro aí fosse transmitir em um alto-falante o que pensa, ia corar de vergonha. Às vezes durante o culto. Porque vem, etc. Aí você tem, sai daqui, sai, aqui não é teu lugar. Sai.
Se você vê alguém falando, sai, você fala, opa, o que será que ele está pensando? Não se espante não se falar perto de você, sai, sai, sai. Mas pensamento invade. Agora, deixar ele e ir permitindo que ele vá ali, tomando forma, opa, só se quiser. E eu não quero, e você não quer, e nós não queremos. Queremos sim que todo o nosso pensamento seja agradável, seja de boa fama, tenha honra, glorifique a Deus, seja para louvor do Senhor. Todo o nosso pensamento seja levado cativo em Cristo Jesus. Aleluia! Possa o Senhor se agradar. É por isso que temos, como diz as Escrituras, não só ler, mas sim meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E quando estamos meditando nela, não tem outro jeito. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Então vai dissipando as trevas. Se não põe a palavra mesmo, aí vai acontecer, as trevas vão vindo, quando chega não enxerga mais nada. Mas meu irmão, por que você fez? Eu não estava enxergando, pastor. Mas por que você tropeçou? Porque estava tudo escuro. Mas nós não somos daqueles que andam nas trevas, nós andamos na luz. Andamos na luz. Como Ele na luz está. E se andamos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! É desse jeito que nós andamos. Bem, guardados pelo Senhor, louvado seja o nome do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, né, que ele fazia parte do sistema desse mundo. E por fazer parte do sistema desse mundo, ele fazia o quê? Perseguia a igreja, perseguia os cristãos. Na verdade, perseguia até Deus. Perseguia tudo. Mas quando ele foi arrancado desse mundo, aí foi perseguido pelo mundo. É por isso que quando você vê perseguição, você vê coisas aí que vem aí em cima de você, não se espante não. Isso vem para todo cristão. Todos. Mas firme-se no Senhor. Se ele estiver em derredor, estiver aí bramando como leão, quem está ao teu redor é o anjo do Senhor que acampa-se. Todos os que temem ao Senhor têm o anjo acampado ao redor. Só não dá brecha. Amém? Amém. Aleluia, eu vou parar. Oh glória. Porém, 2 Coríntios, eu estava falando para a pastora hoje, eu admirei que eu nunca ia falar isso. Mas falei. Eu não ia falar, mas falei. Falei bem. Quando eu começo a meditar na palavra e orar, eu escrevo. Eu vou ficar para fazer um livro. É muita coisa, porque aí vai. Eu não consigo pregar, ninguém me dá tempo. Eu começo a pegar uns tópicos só, mas não dá. Então eu vou escrever. E mando publicar logo. Amém? Amém. Então eu vou parar. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Deus nos faz uma promessa. Entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. É isso que Deus faz de promessa. Porém, é uma promessa condicional. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então é sair do mundo sem tocar nada lá, para Deus nos receber, como nosso Deus, nosso Senhor. Separação do mundo é um pequeno preço a pagar, é pequeno. Pequeno preço a pagar, para termos Deus habitando em nós e andando conosco. Olha que coisa linda. Fala, pensa comigo. Deus. Mas eu quero aqui só terminar. Deixa eu passar tudo direto aqui. Eu passo para o livro depois. Vou passar para o livro, viu? Aleluia. Vou. Quantos minutos já foram? Pastor?
Não, porque aí eu não quero nem... Hã? Ok? Não, tem tempo não. Então tá, então aguenta a Bíblia. Então, eu quero terminar. Vai terminar falando assim. Os desenhos, quando se fazem desenhos de Satanás, tem chifre, tem uma cor vermelha, tem aqueles aspectos, né? É desenho. É desenho. E se ele se apresentasse mais ou menos daquela forma, é claro que todo mundo estaria clamando: Jesus, Jesus, teu sangue tem poder, vem comigo, Senhor, sai para lá, ou sai correndo dele, ou sai, né? É claro. Mas o porquê que muitos caem, porquê que muitos, eles acabam sendo enlaçados? Por quê? Porque, primeiro, ele vem com tentações. Ele é sutil. Ele vem com aquilo que aparentemente não tem muita importância. Não vai fazer muito mal. A maioria faz. Não, tem igrejas que faz. Até ele usa esse ardil. Tem igreja, tem crentes que faz. Você viu essa de um pastor renomado aí, do lado deles, né? Em que falou até mesmo que a Bíblia tem que ser refeita, porque tem muita coisa ali que não dá mais para usar hoje, porque muita coisa mudou. Já viu isso? Então, se um pastor se atreve a falar isso, é claro que foi contestado, bombardeado por muitos. Mas se um pastor chega a falar isso de uma forma assim, tão declarada, imagine nas igrejas o que está sendo ensinado em muitas. E aí ele de forma sutil vem, não tem problema. Se aí não der certo, se eles não te aceitarem aí como você quer, vai para outra. Ali te aceitam. Então é um tal de aceitação em outros lugares, para aquilo que você sabe conscientemente, e a palavra de Deus te mostra que não é o caminho do Senhor, não é a vontade de Deus, mas é a sua vontade, é a inclinação da carne, é aquela seta que pegou e ali te fisgou e quer puxar para trás. Puxar para onde? Para o mundo. Da onde? Da onde saiu. Ele vem dessa forma sutil, com as suas tentações, com os seus enganos, de uma forma até aparentemente, eu acho que não faz mal, até parece ser boa, né? Atrações, distrações, ofertas de algo melhor, promoções, promocinhos, um monte de coisas aí que vem só para poder trazer novamente nas garras dele. Não é o que ele fez com Jesus, ou tentou fazer com Jesus? Está com fome? Traz o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pão. E pega na pedra. Os reinos desse mundo, eu te ofereço. A mim me foi dado, eu dou a quem eu quero. E tem muitos que vão atrás disso. Posições, privilégios, aceitações, onde acha que não está sendo aceito. Tem alguém aqui que não é aceito? Todos aqui são aceitos? Aleluia. Então cuidado com esses ardis aí, né? Vem para onde? Se alguém vai visitar alguma outra igreja, outra denominação, é isso que te digo, aqui é o teu lugar, não onde você estava. Já viu essa? Agora, pelo amor de Deus, cair num negócio desse é muita imaturidade, muita falta de conhecimento da palavra. É como uma ocasião, há muitos anos atrás, era alguém daquele, vazia, aí fechava o olho, piscava e olhava para mim, parecia, balançava, e eu falei, epa, o que foi? Ele fazia, piscava, pastor, aleluia, Deus enviou um anjo, está aí, para te guardar. Eu falei, irmão, a Bíblia diz, e eu conheço, eu temo ao Senhor e o anjo acampa ao meu redor há muito tempo.
Aí vem aquela, sabe, dá aquelas piscadas e vai assim, balanceia. Por que isso? Levado a ventos de doutrinas, a coisas humanas, ele não está firmado na palavra, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que ele esteja buscando de volta o que ele perdeu, nós só iremos se quisermos. Porque mesmo se em algum momento houver um descuido, um vacilo, porque foi cilada e caiu nela, clame por Jesus, que Ele é poderoso para te livrar. Clame por aquele que tem todo o poder no céu e na terra, que você poderá resisti-lo e ele vai fugir. Assim como aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não podiam mudar a sorte de ter sido levados cativos. O povo vivia no pecado, então Jerusalém foi ali sitiada e foram levados para a Babilônia. Mas partiu deles, eles próprios, não se contaminarem com a mesa do rei. Vem cá, nobres, vem para pertinho de mim, comam a minha mesa, bebam do meu vinho, vem aqui, eu quero vê-los forte, quero vê-los saudável. Daniel falou, isso está me cheirando cilada. Isso não está me cheirando coisa boa. Fala para o rei lá, quietinho, deixa nós aqui, nós vamos comer só um outro tipo de comida, não vamos lá não, depois a gente se apresenta. Você sabe o que aconteceu. Olha a estátua, tem que se dobrar, todo mundo se dobra, está lá. De propósito. Quero saber se o teu Deus tem poder para livrar da minha mão. Olha, Ele tem, Ele pode, mas se não quiser, mesmo assim, não nos dobraremos. Essa é a posição do crente, porque essa era a escolha dele. Então há situações em que nos envolvemos que não depende de nós escolhermos. Há momentos em que caímos. Ela se lava, meu Deus, como é que eu faço? Senhor, misericórdia. Não bata a cabeça na parede que vai doer. Vira o teu rosto para a parede e ore. E clame por socorro. Não adianta depois lá se espancar. Não. Adianta se quebrantar. E não se quebrar. É clamar misericórdia. E o teu Deus, o nosso Deus, Ele é misericordioso. Ele virá em nosso socorro. E nos porá em pé novamente. Aleluia. Então fica em pé, em nome de Jesus. Oh, glória, deixa isso aqui para o livro. Meu Deus do céu. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Até hoje, você está aqui porque você é vitorioso. Mas até o dia da vinda de Jesus, você poderá continuar sendo vitorioso. Tudo vai depender da fé, a esperança e o amor. Fé em Deus, esperança no Senhor e amor a Deus. Mesmo quando for provado o seu coração para despertar por amor a alguma coisa, que não seja em primeiro lugar o amor a Deus, rejeite, cai fora. Porque no mundo tereis tentação, no mundo tereis aflição. E o mesmo conselho que Jesus deu, voltamos a repeti-lo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Todos nós somos cercados. Em algum momento há pedras de tropeço à frente, mas todos nós podemos nos livrar
por aquele que primeiramente nos amou e nos ama até o fim. Todos nós que estamos em Vitória hoje, poderemos permanecer em Vitória até o dia da vinda de Jesus. Não depende de ninguém, não depende de situações, circunstância nenhuma, depende do seu coração, da sua dedicação, firmeza, perseverança, na fé, na esperança e no amor. Nunca deixe que essas três coisas lhe falte, nenhuma delas. Acima de tudo, o amor. Nunca. Jesus até hoje, à destra do Pai, intercede por nós, e Ele vai ver você, vê a mim, e sabe até onde podemos suportar. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, para não vos deixar tentar além do que podeis suportar. Então, aleluia, Ele pode nos guardar. Vigie, ore, porque quero vê-los sempre em cada reunião, e acima de tudo quero vê-los juntos no céu, na glória com o Senhor, aleluia, porque pertencemos ao seu reino, o reino eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nosso eterno Salvador. A Ele pertencemos e com Ele viveremos. Aleluia, aleluia. Pai,